Bem-vindas, Regina, Mabel, Melissa. Vamos dar início às plenárias do primeiro Simpósio Internacional de Cinema Pod.cine. O tema é Mercado de Voz no Audiovisual. Para debater esse tema, trouxemos essas três profissionais que são referências em suas atuações. São mulheres pioneiras no mercado de trabalho. As três são amigas e, além disso, em comum, elas têm uma sagacidade, uma visão para o futuro desse mercado. Por isso que elas estão aí há quase 30 anos. Cada uma delas, juntas, são 90 anos de experiência. Vocês vão entender essa minha fala conforme eu for apresentando cada uma. Eu vou começar apresentando a Regina Bittar, locutora, apresentadora, comunicadora com mais de 25 anos de atuação na locução publicitária e corporativa. Gravou locuções para todas as grandes marcas, Avon, bancos, Disney, Unilever. Foi durante anos a voz na TV do Extra Supermercados e da Leroy Merlin. Foi capa de domingo do Estadão. Participou do programa do Jô, Danilo Gentili, Vênus e muitos outros. Ela ficou ainda mais conhecida por ter sido a primeira voz de inteligência artificial em português, em locuções para sistemas de TTS e URA lançadas no Brasil em aplicativos como o GPS, Google Tradutor, a Siri e outros. Como ela mesma diz, ela tem 7 planetas em aquário, então ela está sempre em movimento. Bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui com essa gente tão linda, essas amigas do coração, Melissa, Mabel. Delícia ver vocês. Estava morrendo de saudade. Eu Mas precisa imagino. de fazer live, gente. Vou apresentar agora ela que é atriz dubladora, diretora de dublagem. São mais de 20 anos criando memórias afetivas nos nossos ouvidos, com personagens como a Alex, de Três Espiãs Demais, a Amy, de Sailor Moon, Videl, de Dragon Ball Z, e muitas outras. E vocês também já devem ter ouvido a voz dela em animações brasileiras, como O Irmão do Jorel, onde ela faz as vozes da vovó Juju, da Lara, da Ana Catarina e da Catiane, na animação Osvaldo, onde ela faz a Leia e a Marilua. E como a gente já entrou nesse mundo aí da voz original, desse nome que não é tão comum, tem mais, tem muito mais. A Melissa Garcia é a precursora nesse mundo da direção de voz original. Ela foi a primeira mulher diretora de voz original a ter o nome creditado aqui no Brasil. Não acredito que foi fácil. A trajetória é longa. Ela estudou com os maiores nomes de voz original do mundo, batalhou muito e está trazendo para a gente esse estudo, esse know-how. Ela só Ficou bom o volume, cresce. tá ruim. Eu tenho a alegria de ter sido sua aluna, Melissa, em 2 oportunidades, lá na Ultrassom ainda, aqui no Brasil, né? E estou muito Bom, feliz em poder te rever. E todo o projeto está muito feliz em te ter aqui. Deixa eu só avisar, Gabriel, você entrou, você tá na live, Gabriel, e você entrou com o som ligado, tá? Só para avisar aqui. Ah, boa. E aí eu posso perguntar uma coisa, mas a Mabel também, você foi a primeira voz da Globo feminina. Ah, Sim, 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 sim. né? Isso foi Sim, marcante. Isso foi super marcante. marcante. Vamos Melissa, chegar lá, né? pode... Pode falar. Pode, abre o microfone, Mabel, fala É comigo. porque ela tá falando da Mel, e aí eu tô A segurando. Melissa, Ai, você falou da Melissa, eu tava crente que era Mabel. Eu escutei Mabel. Pois é, Gente, eu ia Ah, eu dizer, entendi. os eu ia dizer, personagens, eu vou dizer que eu juro que eu não sei. Tá tudo eu bem. eu não nem sou me fã de identifico dublagem, mais tá? Eu sou como. fã das duas, porque eu sei que elas fazem tudo. Mas eu juro que eu escutei Mabel. Melissa, me desculpa, Ah, amore. tudo bem, imagina. Mas eu entendo a confusão, porque eu não me identifico mais com o termo dubladora, porque eu faço coisas além disso. Dublagem é Voz uma das original. partes que eu Quando fala faço. dublagem, eu pensei na Mabel. Voz É, quando, Melissa é voz exatamente, original. quando fala Melissa Garcia, dubladora, já
fragmenta num lugar que já não sou eu mais. É, Então, é por isso, acho que dá para entender a falta de exatamente. identificação. É, Sim, porque sim. para mim, Porque Melissa é voz original, assim, eu na me minha identifico como artista de voz, é. assim, que Na completude da voz. exatamente, de trabalhar um pouco de tudo que tem, mas o mergulho foi mesmo para trabalhar a animação original. Obrigada. Bem, e a gente quer saber exatamente desse mergulho, dessa sua trajetória e de como está o mercado agora. Sim. Vou apresentar a Mabel César. Agora sim, Que louca. a, a Mabel César, ela é atriz, dubladora, também atua como diretora de dublagem. Ela é a voz brasileira de personagens muito queridos, como a Minnie, de Jessie de Toy Story, a Leia de Star Wars e a Jane de Eu, a Patroa e as Crianças e muitas outras. Na Rede Globo, como atriz, ela viveu personagens em Joia Rara, em Família, A Vida da Gente, Império, Dois Irmãos e muitos outros. Também fez diversas participações no Porta dos Fundos, em canais do YouTube e no cinema nacional. E como locutora, como bem disse a Regina, em 2013, se eu não me engano, a Mabel foi a primeira e ainda é a única voz feminina das chamadas da Rede Globo. Ela também é empresária na Sociedade Brasileira de Dublagem, onde também é professora, foi minha professora também, tive esse orgulho de ser sua aluna. São mais de 30 anos de carreira, se eu não me engano. Bem-vinda, Mabel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite com todas vocês. Que delícia! E que delícia poder conversar, falar sobre isso e trazer luz a vários temas que são temas do nosso dia a dia e que precisam ser sempre falados e ajustados, né? Sim. O simpósio é sobre voz no audiovisual. Um tema recorrente, que sempre se fala em todas as rodas, em todos os simpósios, é o lugar da mulher no audiovisual. Vocês todas têm quase, ou média, né, de 30 anos de profissão, de carreira. Vocês passaram por muita coisa de lá para cá. Vocês sentem que o lugar de fala da mulher, da voz, está mais presente hoje? Temos mais mulheres produzindo e criando para mulheres, e mesmo homens criando oportunidade para mulheres, que vocês veem nos últimos 30 anos. Quem começa? Você vai abrir o microfone primeiro. Isso. Ah, olha, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro contato foi com dublagem. E eu lembro da Nair Silva, que foi a minha madrinha, dizer: a gente tem para cada 8 personagens masculinos, 2 femininos. Então, de cada 10 personagens, eram 8 masculinos e 2 femininos. Eu acho que isso tem mudado, mas não numa proporção que acho que a gente gostaria de ver. No audiovisual nacional, tem a gente tem tido, sim, um pouco mais de protagonismo feminino, ainda conseguido com muita luta, e com muita força. A gente acho que ainda luta um pouco com a coisa de ser, quando tem mulher na sala de roteiro, tem uma ou tem duas, no meio de vários outros roteiristas, e aí fica para essas poucas mulheres da sala defenderem os papéis femininos todos. Eu acho que a gente tem men allies, né? Existem os aliados homens, sim. Ah, mas eu acho que a gente precisa de mais espaço para contar as histórias. E acho que os fomentos especiais para histórias femininas e LGBTQIAPN+, ajudam isso a acontecer, desde que, né, sendo fomentado, isso vai empurrar que tenha cada vez mais. Acho que tem sim mais mulheres fazendo direção de projetos,
mais mulheres em posição criativa, Uhum. como, por exemplo, direção de animação. ah, eu trabalho em projetos, agora estou num projeto com a Mabel, inclusive, que são só mulheres no elenco. É, então, acho que a gente tem caminhado. Ainda está longe de ser o quanto a gente simboliza dentro da sociedade, mas a gente está caminhando. E no mundo da locução, Regina, como tá esse cenário? Eu acho que já está mais adiantado, sabe? Eu percebo que a mulher ocupa um espaço. Quando eu entrei no mercado, 20% eram é a mesma conta, né? 20% voz feminina. E o pior, a mulher só era chamada quando você não tinha verba. Eu trabalhei em produtora. Então era Uhum. assim, não tem verba? Ah, então chama uma voz feminina. Era uma discriminação muito grande, era um clube do bolinha legal, sabe? Mas hoje isso mudou. Eu vejo a voz feminina em todos os produtos. Mulher jamais faria banco. Então, eu acho que também foi uma das primeiras a fazer banco. Começamos ali, enfim, carro, banco, varejo, também varejo. Mulher não fazia varejo, voz de varejo, vai ser menina, gralha, lá, lá, lá. Então, assim, não tem credibilidade. Já ouvi de tudo, né, nessa vida. Mas eu acho que a gente ocupou um espaço bem legal. E hoje, inclusive, no Clube da Voz, nós somos a maioria já. As mulheres são a maioria. Interessante. Pouquinha, a diferença é pouquinha, tá batendo ali quase, Uhum. mas e eu fui a primeira presidente feminina, teve outra agora, a Rafa, presidente do Clube da Voz. Eu acho que a gente, hoje a procura por voz feminina é maior. E mestre de cerimônia também, Interessante. que era outro lugar que só homem frequentava, assim. Só homem podia fazer, porque a credibilidade, a voz e tudo mais. Virou que hoje é ao contrário. A mulher traz um outro ritmo, talvez um pouco mais humano. Eu não sei te explicar exatamente o que, mas eu acho que faz parte do nosso universo. E ela é mais requisitada do que o homem. O homem acaba ficando mais duro, né? Assim, uma coisa mais dura. Parece que ela é mais corporativo. E é tudo que eles não querem mais. Que seja tão corporativo, porque geralmente o tema já é pesado, e Uhum. aí eles trazem a mulher justamente, ó, o tema é pesado, é chato, ninguém quer falar, então traz uma mulher para suavizar a coisa, para dar uma refrescada. É isso que eu sinto no mercado e fico muito feliz com isso, né, de estar vivendo essa transição, de estar participando disso tudo. A mulher tem mais malemolência, consegue se adaptar melhor aos momentos difíceis dessa apresentação. E às vezes até a forma se expressar, conseguir entonações diferentes em momentos diferentes, melhor do que o homem, talvez, principalmente numa voz muito grave. é, Fica uma coisa sempre mais impositiva. E hoje aquilo que ninguém quer é alguma coisa imposta, né? Mas eu acho que tende a equilibrar e já está melhor para a mulher, com certeza. Inclusive, diferença salarial hoje, assim, tipo, nós não somos assalariados, mas eu digo diferença de cachês, né? Não vejo. Não escuto mais nada sobre isso, não vejo. Tenho um grupo de locutores grande, acompanho, mas Sim. graças a Deus isso não é mais uma pauta. Sim, eu faço parte do Conexão Vitária e eu vejo exatamente isso. É uma discussão, o pessoal é muito ativo nisso, né? De equiparar os valores. Sim. E de uma forma Mabel, tranquila, né? Desculpa. E de uma é, forma mas, tranquila, sem imposição, para as pessoas que estão entrando no mercado saberem o que estão fazendo, né? O que não tinha no passado. sim, acho isso interessantíssimo. E acho incrível como você consegue, com tudo que faz, ainda estar lá, participando e ajudando o pessoal. Ah, hoje caminha sozinho já. Já é um Já, né? já caminha sozinho. Mabel, na dublagem, as vozes, a gente trabalha na dublagem colocando a voz, né, substituindo as vozes. Então, o produto já vem pronto. E ainda e a realidade é essa, né? Os filmes estrangeiros também têm uma maioria masculina e não feminina. Sempre foi assim, sempre foi assim. Isso que a Mel falou, 80% do filme é feito por homem e ok.
E aí eu falava isso para os meus alunos de dublagem: olha, saiba que tem mais trabalho para os homens do que para a mulher. Era uma fala minha constante. Uhum. E hoje em dia isso melhorou. Eu lembro o quão feliz eu fiquei quando a Netflix chegou no Brasil. E a primeira série bombástica, quando chegou a Netflix, era uma série feita só de mulheres, que é Orange is the New Black. E eu dublava a Sim, protagonista. E eu verdade. lembro que eu fiquei muito feliz, porque era só mulheres. E aí, a cada vez que tinha um novo ano da série, eu Uhum. lembro da diretora enlouquecida, porque vinha sempre um ônibus com as novas detentas, que seriam as novas personagens. E aí, cada vez mais mulheres, e a cada nova temporada entrava mais 10 mulheres. E eu falava, mas isso é maravilhoso. Ela, mas eu tenho que ver como é que eu vou escalar isso, porque são personagens que falam muito, eu não sei, olha isso, eu não sei se tenho mão de obra Uhum. pronta para isso. Homens eu teria, e aí eu comecei a tirar essa fala do meu vocabulário de que tem mais trabalho para homem do que para mulher, porque eu via o desespero quando chegava uma série como essa, que a cada nova temporada mais 10 mulheres, e ela ficava enlouquecida porque ela não tinha quem escalar que conseguisse segurar personagens importantes e difíceis. Então, assim, isso vem mudando. Olha quantos anos tem isso, né? Então, isso vem mudando mesmo. O que eu sinto, tanto da Regina quanto da Mel, quanto de mim, de todo mundo, é que a gente não pode relaxar. Infelizmente, esse é um Uhum. lugar que nós não conseguimos estar. Porque se a gente der uma relaxada aqui assim, ai, vem alguém e fala uma coisa e você nem percebe que o machismo estrutural está ali, está lá embutido. Ou fala alguma coisa que você achou natural, mas aí depois, quando você fica mais atenta e você toma um café ou dá uma acordada, você fala: peraí, eu acho que isso foi preconceituoso. Mas na Uhum. hora, no meio do projeto, no meio da reunião, no meio do trabalho, você fez, e riu, e deixou passar e não se colocou. Isso a gente não pode relaxar. E aí eu acho uma coisa maravilhosa, eu tenho 2 filhas adultas, graças a Deus elas são muito atentas a isso. Então quando eu estou com elas, eu aprendo sempre, porque quando alguma coisa acontece, elas chutam para gol, eu falo: "Claro, não tinha percebido, que bom que você falou isso", sabe. Tanto trabalhando, uma é atriz de voz também, tanto trabalhando quanto na sociedade. Então é E é uma coisa que geracional, né? é geracional. Graças a Deus, elas estão mais espertas do que eu, digamos assim, Uhum. mas a gente precisa estar sempre em estado de alerta, é o que eu E percebo. a gente milita muito para que elas militem menos, né? Mas o que a Mabel trouxe é completamente verdade, assim, é militância o tempo todo, a sua postura no microfone, principalmente com o mercado original, precisa estar ali atenta a, tipo, e se essa referência fosse feminina, né? E se a próxima convidada, sou diretora de casting, então, e se a próxima convidada fosse uma mulher? Ao invés de ser um homem famoso. É, enfim, é isso. Tem que estar. Acho que a gente milita o tempo todo. Eu tenho vivido momentos assim muito definitivos, eu diria, importantes e até tristes e chatos de ver que as organizações, que as associações, inclusive, têm problemas com isso, e é geracional. Ah, eu acredito que os homens mais jovens e tudo mais, eles conseguem ter um outro olhar e uma outra compreensão. Mas os mais velhos, que ainda estão no mercado, tratam quando é levantado esse assunto de uma representatividade, olha, ou isso é machismo, olha, você está sendo machista, uma catástrofe, gente, vira uma catástrofe. Eu tenho vivido momentos muito difíceis, eu diria, em relação a isso. Eu apresentei um evento agora recentemente do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, um congresso em Brasília, e a doutora Vilma é a primeira presidente mulher do conselho. Era um outro lugar onde o homem. E todo mundo cita isso, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim: olha, eu não vejo que é porque eu sou mulher. Eu segui uma carreira e me dediquei, é por isso que eu estou aqui. Mas eu sinto a necessidade de falar para todas as profissionais, as mulheres, as doutoras que estão aqui, que a gente precisa se unir. Que a gente precisa estar junto e militar. Porque às vezes esse machismo
vem inclusive da mulher, do feminino. E aí é mais terrível ainda, é muito triste. É muito triste a gente ver como, principalmente geracional, né? Principalmente a minha geração, principalmente, é terrível. A gente assistir que a pessoa ainda não enxerga aonde está o machismo, o que é que acontece, não consegue enxergar. E talvez por uma necessidade de, eh, como é que eu falo? Pleasing, satisfazer, ou ser boazinha, ou ser aceita pelo Uhum. homem, ela sorri. Não, imagine. Aí o Pois é. homem faz, ai, ela é linda, ai, ela é boazinha. Eu aprendi com a minha mãe que a gente não podia confiar em mulher. E eu ouvi essa frase quando eu era criança. É, Aquilo deu um nó na minha cabeça, é, porque eu fiquei desesperada para que minha mãe soubesse que ela podia confiar em mim, que eu era mulher também, mas que ela podia confiar em mim. Pelo amor de Deus, sabe? Entrou um monstro na minha cabeça ali de falei, então pera, então eu não posso confiar na minha mãe, que é a dona de toda a verdade do mundo, né? Quando a gente é criança, eu não posso confiar nela e ela não pode confiar em mim. Aquilo me girou. sim. E essa frase ficou ali dormindo até eu agora adulta entender, né, o que eu falei, não, peraí, não é isso não. Todas as experiências que eu tive com outras mulheres foram de mulheres me ajudando. Nunca tive uma mulher que se recusou a me ajudar ou que tentou jogar terra em mim para que eu não tivesse brilho. Pelo contrário. Então, eu acho que ter a Bom, consciência que bom, disso, Melissa, porque dói muito quando vem de uma mulher. Dói exatamente. muito quando você não tem um apoio e você sente que vê que é machismo e, como eu disse, principalmente da minha geração, isso dói muito. Quando vem de uma mulher. Quando vem de um homem, você já sabe. Para Pois mim, é. assim, eu nem bato muito, porque eu falo, ai, não vai E mudar olha que agora. a gente está falando aqui do alto do nosso privilégio branco, né? Nós somos Sim, mulheres brancas do eixo Rio-São Paulo, a gente está no topo da pirâmide de privilégio, exatamente. né? Então, se a gente tem essas reclamações para fazer, imagina quem ainda tem uma cor de pele diferente da minha e quem tem um sotaque diferente do meu. Então, Sim. acho que é importante também a gente entender que a gente está nesse lugar de pirâmide, né? A gente está no topo da pirâmide. E, cara, eu olho para baixo para puxar alguém. É, Desculpa, minha É mãe me nesse ensinou lugar, errado. é nesse lugar que eu falo que temos que ser incansáveis, no é. estado de Uhum. alerta. É exatamente nesse lugar, porque é fácil a gente ficar nesse lugar do privilégio, como você falou, amor, Mel. E aí é, precisa ter esse gatilho, esse botãozinho em mim de olhar em volta, de puxar e não ficar tranquila. Ah, deixa que elas resolvam. Ah, deixa que isso acontece ali. Ou eu preciso fazer a minha parte. Justamente as minhas filhas, a nossa a geração das meninas, são mais espertas e mais atentas, porque a gente fez muita coisa, mas a gente precisa continuar fazendo para que elas também continuem fazendo. É uma corrente. Não dá para, quando eu falo que não dá para relaxar, é nesse lugar, porque tem muito Sim. preconceito, tem preconceito com outras regiões do país, outros sotaques, outras cores, outras raças, e somos todas mulheres, então não dá para relaxar nesse sentido. Não é que eu vou ficar tensa e é difícil viver esse mundo. De fato Não, é, mas assim, a gente precisa estar aberta e atenta a tudo isso e não se e ficar quietinha, deixa aqui, já lutei tanto na vida, deixa eu ficar quietinha agora. Infelizmente não dá para ser Não vai assim dar. não. A gente precisa estar Atentas e atento e fortes, forte né? e continuar em ação. Eu queria colocar ai, Mabel, você falou uma um coisa assunto agora que que, ficou. que me no momento que eu agora recentemente de presenciar uma série de Nossa. Acho que ela gravação, caiu. né? Caiu. É, Eu não sei se Eu a gente também está ao não vivo ou sei. se ia gravar isso. Voltamos. Voltou? Me conta uma Voltamos? coisa, a gente está ao vivo sendo transmitida ou a gente está gravando? Estamos gravando.
Ah, tá bom. Estamos gravando. Então dá para retomar, Regina. Dá para retomar. Nem sei se, se deveria. Não, vale. Eu acho que vale. Vale porque Eu acho isso... que assim, no mundo que a gente vive, que tem um círculo, no nosso business, no nosso negócio, quando a gente tem grupos, formações, e quando a gente vê, por exemplo, se a gente vê de- presenciar uma mulher tendo um comportamento, seria muito indicado que, em vez de rebater a ela, rebater ou bater nela na frente de Uhum. todos e dos homens, principalmente, a gente chamasse de lado, a gente chegasse fazendo, Sim, vem cá, meu amor, vem cá, tivesse essa irmandade. Eu- É Não dificílimo, só se julga tiver outro na poder. frente de outro. Não, uhum. A não palavra julga. é essa, julgar. Ele Não vai julga julgar. outro. Ele vai chamar do lado, vai chamar para um café, para uma cerveja, o que seja. Entendeu? E eu acho que falta essa irmandade entre as mulheres. Esse Eu acolhimento é sinto bastante isso. importante. Volto a dizer, é geracional. Eu acho que é geracional, porque a nova geração eu sinto que é muito mais atenta a isso. Mas, Eu Regina, quero só para pegar esse finalizar, gancho. Ah, perdão, Mabel. Pode só para finalizar, depois eu finalizar, pego esse gancho. tá? Nessas horas que bate esse cansaço, né? É hora da gente descansar e, de repente, não lutar todas as batalhas e escolher quais, né? Porque tem horas que a gente se sente sem força. E tudo bem. A gente já lutou muito e tudo bem naquele momento a gente decidir não fazer nada naquele momento porque foi um baque muito grande, porque foi um choque muito grande. Tá tudo certo. Você dorme, descansa e e na próxima luta e na próxima batalha você vai estar lá firme e forte, sabe? E tá tudo bem. Você vai Sim. ter que editar isso daí. O pessoal está olhando aqui. Essa parte da edição É, não é minha. mas é verdade. Eu queria colocar uma coisa para vocês, Acho que ela que a gente está falando das mulheres geracional, a gente está falando de geração, né? Das nossas mães, nós e os filhos. sim. O podcast, eu tenho enxergado que as mulheres tomaram a frente. Muitas mulheres criaram os seus podcasts para falar o que elas precisavam falar, o que estavam engasgadas, ou fazer novos projetos. E fiquei pensando, por que que tomamos essa atitude? Por que que a gente pegou uma câmera, um microfone e falou, vou botar o meu podcast porque eu tenho o que falar? Vocês percebem? Vocês consomem bastante podcast? Como é? Pode falar, Mel. Sim, mas eu não sei responder essa pergunta. Eu Eu tenho a acho. impressão, Ah, eu tenho a impressão, perdão, que é porque a gente não precisa de ninguém. Não tem um dono de uma rádio, não tem um contratante escolhendo se é uma voz masculina ou feminina. A gente só tinha que falar e a gente foi lá e falou. Eu tenho, eu não sou dessa geração, né? Eu tenho 42. Então eu também estou entrando agora. Mas eu vejo que tem uma atividade muito forte das mulheres em podcast e eu tenho tentado acompanhar, bem para conhecer o que essa geração está almejando agora. eu acho muito bem colocada a história do podcast. Eu sou uma consumidora bem grande de podcast e, de fato, as mulheres se apropriaram desse lugar, porque é isso. Eu concordo com você, não tem um contratante, eu não preciso de uma equipe enorme. Eu posso fazer da onde eu tô, do meu jeitinho, e eu posso me colocar, falar o que eu quero falar, dar voz aos meus pensamentos, convidar as outras pessoas. E no podcast tem uma coisa de você poder se arriscar um pouquinho mais, né? Então, a pessoa fica mais à vontade para complementar uma ideia, não ficar uma ideia assim resumida. Eu posso discorrer sobre aquela ideia, sabe? E aí o outro complementa. Ontem eu vi uma história de um podcast que agora eu esqueci o nome, que existe há bastante tempo, que a dona do podcast, é a voz principal do podcast, ela conseguiu, era um objetivo, era uma meta dela, ela conseguiu dar um apartamento
para todos os funcionários dela, do podcast. Eles escolheram o lugar, o apartamento, isso foi muito bonito. Você sabe qual é o podcast? Eu esqueci o nome. Não inviabilize. Não Inviabilize. Ela conseguiu dar um apartamento, eram 5 ou 6 funcionários que ela tem ali da equipe. Eles escolheram um lugar e ela conseguiu dar um apartamento para todos eles. Imagina, isso é uma coisa que antigamente, impensável. Impensável. Sim. Então, assim, isso é uma vitória monstruosa. E foi através de um projeto chamado podcast, onde essa pessoa prosperou, e essa mulher prosperou, e a partir de então ela conseguiu fazer tudo isso acontecer. E eu não duvido que ela vai fazer ainda muito mais, porque ela é jovem. Ela é jovem, ela é bonita, ela é jovem, ela é viva. Então, Mas assim, deixa eu até anotar. Qual é o nome do podcast? Não não, inviabilize. Não inviabilize. Inviabilize. Que então, legal. assim, eu acho é um outro braço do audiovisual que a tecnologia nos trouxe e que a gente precisa abraçar mesmo. É verdade. Eu cheguei a fazer o Roda da Voz na época da pandemia. Eu comecei o Roda da Voz, chamei o pessoal do audiovisual para conversar e eu acabei não continuando, porque eu fazia em YouTube e passou para podcast, mas passou. A qualidade de áudio não era tão boa, era uma coisa que a gente estava começando ainda a aprender a fazer. E eu acho importantíssimo, porque eu não sei se na área tem algum podcast da nossa área ainda, ou videocast da nossa área, falando sobre assuntos diversos, né, o tempo inteiro, que tenha conteúdo suficiente. Eu acho que ninguém tocou em frente isso, né? Eu acho que tem uns projetos de uns meninos, mas aí de uns meninos da dublagem. Hum, Acho que tem alguns. Tem o Pode Ser, eu não sei sobre o que é que eles falam, eu nunca ouvi. Ah, mas sei que Ser também legal. o Glauco, a Carol Valença e o Adrian Tatini tem também um podcast, eu não sei se é focado no anime, que eles são elenco, ou o que é, mas tem alguns que são focados em dublagem. daí, E Cláudio Galvão tem um. fica aí o convite, é, meninas, vamos fazer. sim, sim, pois O é. Cláudio Galvão tem o Demorou. Desfoque, que ele chama dubladores para contar a história. Acho que é até uma forma dele documentar a história desses dubladores, e ele acaba chamando também atores que estão em evidência na novela ou em teatro musical, ele acabou mesclando um pouco, mas o foco são os dubladores. É Uhum. sempre mais a dublagem, a dublagem tem muito fã, tem A pessoal. dublagem é o primo famoso de todos os trabalhos de voz, é o que eu É, costumo dizer para as pessoas. É o primo famoso. com certeza, é a dublagem. E aí pensar que quando eu entrei na dublagem, em 96, 97, eu ouvia muito, os dubladores são os famosos quem? É. Porque as pessoas conheciam as vozes, mas não conheciam quem eram. E aí, quando chegou a internet, depois dos anos 2000, a gente começou a ter rosto. E aí deixamos de ser os famosos. Olha uma coisa curiosa. Quando eu ia fazer participação na Globo, como atriz mesmo, e eu falava que era dubladora, no início existia uma coisa de, uhum. Era um trabalho assim menosprezado, menor, sabe? Sim, Ainda, na ainda área- bem que você está aqui agora, né? Você vai investir mais em TV? E eu falava, na verdade, a TV vem quando eu tenho tempo, porque eu investi foi na dublagem na minha vida. E aí, conforme os anos foram passando, quando eu falava, essa sua voz eu conheço. Antes mesmo de ser locutora da Globo, até antes, eu conheço a sua voz. Falei, porque eu sou dubladora. Começou a mudar o interesse. Começou meu Deus, eu quero fazer isso também. Como que você começou? Onde é que eu faço curso? E hoje em dia, então, tomou uma outra proporção real, né? Isso é poderoso, isso é bom. Tem muitos atores e atrizes que são de televisão, de cinema, que estão migrando para a dublagem, assim, estudando mesmo, e tem as celebridades, os Star Talents, que também entram para fazer algum trabalho na dublagem. Como vocês veem, migração, né, dos atores estudando para estar aqui e as pessoas que são pegas
A divulgação, né? Que é para marketing daquele produto. Tecnicamente, acho que a gente está vivendo um período do audiovisual bem esquisito, com fomento que está demorando a voltar, produção nacional mais difícil de aquecer o mercado do que foi antes, vindo de uma onda de um desmonte completo, né, do audiovisual nos últimos anos, e a retomada lenta. Então, eu acho que a gente está num momento esquisito. Então, eu entendo que né, quem dependia desse veículo, né, de trabalhar para a tela, para on camera, para viver, vá pensar em trabalhar com o que vem de fora, né? Porque aí está garantido, a princípio está garantido que vem de fora do audiovisual para se dublar, precisa de dublagem e tal. Mas aí a gente também está vivendo uma grande rebarba da greve dos roteiristas e dos artistas de voz e dos atores, que ainda não normalizou. Então, acho que o grande lance é esse aí. E o marketing, de algum tempo para cá, virou responsável por cuidar de produções incríveis. E aí a gente vê os Star Talents sendo chamados para fazerem papéis que às vezes dão conta e às vezes não dão conta. Porque eu tenho a sensação de que um Star Talent bem escolhido é ótimo mesmo para um filme, para divulgação do filme e para a performance do filme todo como um todo. Mas nem toda grande major tem uma pessoa de supervisão criativa ali, que vai poder dizer se aquela celebridade conversa ou saberia atuar para animação, por exemplo, ou para dublar, sei lá, um filme de live action, que é menos comum, né? Os Star Talents estão mais nas animações para as crianças, para que os pais levem as crianças para o filme, do que nos live actions. Então, eu acho que se tem alguém chamando atenção para um trabalho que é feito por artistas de voz, isso ajuda a chamar a atenção para os artistas de voz também, né? Mas que seria muito interessante que tivessem supervisores criativos que entendessem para chamar de fato pessoas que contribuíssem artisticamente, tanto artisticamente quanto da parte do marketing para uma empresa grande. Interessante isso, porque quando vou colocar um programa de reality, quando tem um destaque e chamam para fazer um filme, uma novela, eles colocam essa pessoa para fazer um intensivo como preparador de elenco. Acho que é mais ou menos isso que você está falando. Venham, mas que tenha ali um preparador que coloque você, que analise, que te prepare para fazer o produto e entregar com qualidade. Mais ou menos isso? Não, eu nem estou falando de um preparador, eu estou falando de alguém que tem um olho bom para entender se o trabalho daquela pessoa funciona em animação, se do trabalho de live action ele dá pinta de que vai funcionar bem para animação. Acho que a Mabel. É exatamente isso. Quando eu entrei na dublagem, vamos dar um exemplo bem objetivo. A Disney tinha um diretor criativo. Esse diretor criativo era dublador desde criança. Ele era dublador desde criança, virou diretor de dublagem e virou diretor criativo da Disney. Então, eu peguei os tempos áureos, digamos assim, Procurando Nemo, Toy Story, onde ele, que tinha sido dublador e ainda era, ele dirigia a dublagem e ele era o diretor criativo. E se precisava de um Star Talent, era ele quem ia ver, porque ele também fazia adaptação e tal. O nome dele é Garcia Júnior, ele não é vivo. Depois de muito tempo, a Disney cortou, genial. Depois de muito tempo, a Disney cortou por uma questão de verba, até onde eu sei. E aí começaram a ter um diretor criativo América Latina, e não mais um diretor criativo Brasil. Eu peguei justamente a época da transição. E aí o primeiro longa de animação depois disso foi um desenho chamado Brave, The Valente, onde eu fiz a rainha Elinor. E aí foi um caos, porque essa pessoa, um diretor criativo América Latina, vinha com outras ideias e queria impor as ideias no Brasil. Foi tão estressante, a ponto dele querer botar um microfone de baixo para cima e botava o microfone na minha frente assim, e eu não conseguia enxergar. E eu tinha que brigar para conseguir que ele... Mas, pelo amor de Deus, levanta um pouquinho. Não, mas assim é o standard que é feito no México, no mundo afora. Eu falei, mas
eu sou a atriz que estou fazendo a principal e eu não estou conseguindo ver. E aí, numa das vezes que ele veio tentar ajeitar o microfone, eu lembro, eu soube depois que ele voltou para a técnica e perguntou pro técnico: quem mais fez teste para a rainha mesmo? E aí o diretor falou: você não vai fazer isso. Vocês escolheram ela por unanimidade, você me disse isso. O que ela está legitimando, pedindo, é uma coisa óbvia. Depois desse dia, aquele diretor de dublagem falou: eu não dirijo mais para a Disney. E nunca mais dirigiu para a Disney, que foi o Guilherme Briggs. Depois de muito tempo, com muito estresse com esse diretor criativo latino, eles cortaram essa função. E o marketing passou a tomar conta. E aí, amor, foi por água abaixo. Você pode conversar com qualquer pessoa do mercado de voz, que quando fala a dublagem, as vozes dos desenhos da Disney, as vozes de antigamente. Os trabalhos dos últimos anos não tem nenhum marcante. Pelo contrário, tem muitos equívocos, tipo colocar pessoas, tipo Rei Leão live action, que é um projeto lindo e que equivocadamente botaram pessoas que não tinham experiência e a dublagem foi por água abaixo, é um consenso de que não ficou boa e isso faz as pessoas não irem ao cinema, então é contraproducente. E tudo porque. E aí, isso está acontecendo agora. Isso está acontecendo, não. Isso já aconteceu também com a Netflix. Eu tenho fontes seguras daqui de Los Angeles. Então, assim, existia uma questão, um crivo criativo que foi cortado, cortado, cortado. E hoje em dia é o cabeção lá de cima aqui de Los Angeles que cuida de tudo, como marketing. Por isso São que a... atropelou a criatividade, né? Exatamente. Eu ainda tenho a sorte de ser diretora de casting de animação original, e quando eu entendo que a gente está falando de ter Star Talent no projeto, a primeira coisa que eu digo é: eu quero direito a veto. Eu fiz Porque isso quando eu dirigi o audiodrama para o Spotify, o Sofia, que eles falaram: queremos todos os principais como Star Talent. Foi exatamente o que eu falei. Eu quero direito a veto. Eu vou é, indicar as pessoas que estão me pedindo, mas eu quero direito a veto. E eu lembro de uma pessoa que eles queriam porque queriam. Eu falei: gente, essa pessoa não tem uma boa dicção. Essa pessoa, ela tem um jeito de falar e de fazer comédia meio aqui, meio blasé, que não condiz com a personagem. Eu preciso de dicção, eu preciso de presença, eu preciso de vivacidade. E aí eu briguei por isso. Mas se fosse só pelo marketing, É. Eu queria pontuar uma coisa que até a organização está me perguntando, me orientando. De lá para cá, do que vocês estão contando para a gente, a forma de fazer locução, a forma de dublar e a forma de gravar a voz original foi se modernizando, foi deixando tudo mais natural. E vocês foram acompanhando. É como se, é uma impressão que eu tenho, é como se a gente estivesse vivendo dentro do cinema, muito natural, a interpretação mais natural possível. Inclusive na locução, que eu acho dificílimo, e a Regina pode falar melhor sobre isso. Eu queria falar, entender esse caminho da naturalidade e também para que vocês, para quem estiver assistindo a gente, entendam aonde ir buscar, estudar, como entrar nesse mercado já entendendo que mudou, que não é mais como era há 5 a 10 anos atrás. Eu acho que na locução comercial, por exemplo, no que se refere, primeiro vou falar sobre os Star Talents. Isso sempre existiu na locução comercial e teve um modismo, assim, há alguns anos atrás, que só a locução, só famosos. Mas isso hoje eu acho que esgotou. Esgotou um pouco e até porque tem muita segmentação. Hoje o star não é tão star, porque tem vários stars. Eu acho que hoje a gente está no mundo de influencers. Na área comercial, o influencer ganhou muito espaço. No marketing, ele ganhou muito espaço porque ele vende. E a venda está sendo muito direta. E aí fica difícil, mas na locução comercial, ainda hoje, eu acho que você tem uma gama de maneiras de se falar e de tribos para se comunicar que é muito grande. Então, tem lugar para todo mundo. E tem lugar para locução não clássica como antigamente. Eu acho que essa realmente morreu.
Aquela locução clássica, eu acho que Nunca ela mais tem voz de Deus, não, Regina. voz de Deus, assim, é muito difícil. Mas chega a ter. Eu gravo muito, eu sou muito marcada por uma voz clássica. Então, É, eu acho que existe voz de deusa. Eu gostaria de ter esse conceito. se existe, quero ser eu. Eu acho que já é. Mas já é, meu amor, mas já é. Mas ainda tem espaço no corporativo, porque precisa, às vezes, passar um outro tipo de informação. O corporativo é muito mais uma voz assim, uma voz mais clássica. E a voz coloquial, a voz, eu diria voz comum, voz de gente, que eles falam, faz uma voz de pessoa, gente comum. Eu- Girl next door, né? É. E eu acho que é o caminho de comunicação, porque antigamente se tinha uma ideia de que a marca falava de cima para baixo. Ela tinha que passar essa autoridade no assunto. E hoje a marca tem que falar de igual para igual, dizer assim: ai, eu sou igual a você, olha como eu sou igualzinha a você, vem, né? Então, esse tete a tete é essencial. E, e eu acho que isso aí já não é uma coisa de Star Talent, é uma coisa de você achar a personagem ou a pessoa, o locutor, o profissional, o artista de voz indicado para aquilo naquele momento que fale da melhor maneira para a tribo que você quer conversar. Eu acho que passa mais por aí hoje. Mas como eu falei, eu acho que hoje o grande problema na locução comercial, problema não, o grande astro na locução comercial está sendo mais os influencers do que os Star Talents. Eles viraram Star Talents de E, comunicação. e tem uma nova linguagem de vídeo para essas redes pequenininhas que não usa voz, Sim, né? sim. Ou é viagem minha? Não, Porque tem. não usa voz, não tem lock. É. É você se gravando e quanto mais parecer que é tosco e você está se gravando na cozinha da sua casa sem preparação, mais credibilidade você vai ter. Sim, é tipo influencer. É, É tipo influencer. É o que mais viraliza, porque o que mais se quer no marketing é um viral, que aí você não precisa de impulsionamento. E aí, viral é isso, não tem locução, né? A locução tem que ser. Você já viu as locuções que eles estão fazendo? Tem vários influencers fazendo isso. Por exemplo, vou falar de restaurantes. Aí ele vai filmando tudo e depois ele faz a locução falando assim como eu tô falando para você. Aí eu entrei lá, olha, a comida é excelente porque eu comi isso daqui, blá, 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 isso blá, já blá, vi, com uma rapidez. Isso é isso já super vi. assim. Não é mais Eu aquela amo as locução. locuções de uma menina no Instagram que começa dizendo mais um dia no barraco e ela faz receitas veganas maravilhosas. A locução dela Maravilhosas. é maravilhosa, e ela é palhaça, ela Hum. é atriz. E eu amo as locuções que ela faz para os vídeos dela, porque é isso, né? É a sensação de que não tem uma locução, de que isso não foi gravado, de que isso não foi preparado, de que isso não foi nem editado, mas é óbvio que foi. É. Ela faz com mais carinho, né? É, O é, dela, pelo menos. passa um tete a tete, tipo assim, olha, eu vou te contar, eu fui no restaurante ontem, nossa, tinha um suco lá que eu vou te dizer, é a coisa mais gostosa do mundo. E aí eu pedi uma carninha que veio com uma cebolinha que você não vai acreditar. E tudo isso por R$ 25, você acredita? Então vai lá, porque eu vou te dizer, eu vou toda semana agora, mais ou menos isso. É eu com você falando, não tem nada de impostação. E aí, Esse é um novo audiovisual, né? É, e É aí, mais um Gil, mercado novo. como chegar nesse lugar, né? Se você não tem isso naturalmente em você? Estudando. E é. aí eu falo que, assim como na dublagem você tem que chegar pronto, pegar todas as ferramentas aqui dentro e ver o que que precisa naquele projeto, naquela hora. Qual é o projeto, qual é a personagem, qual é a atriz, qual é a animação. Mas eu tenho que me preparar antes, cuidar da minha dicção antes e a minha qualidade de atuação antes. Então o trabalho é antes. Então assim, é não parar de estudar, é estar sempre fazer muita aula de improviso. O que realmente aulas de improviso dão para a gente um estado de estar sempre atento e predisposto a qualquer coisa e saber que o cérebro vai me ajudar quando eu mais precisar de improvisar, de fazer Vou para qualquer coisa aquele nesse. lugar, eu vou para esse, vou para esse, vou para aquele. Isso. Eu preciso ter essas ferramentas em mim. Essas ferramentas vêm se eu trabalhei nelas.
né? Se eu fiz musculação, eu vou ter eu vou ter a força. Se eu não fiz, eu não vou ter a força. Então, assim, é estar sempre atento, com a mente atenta, se estudando mesmo. E aí consegue. Porque para essa galera que faz isso naturalmente, beleza, quem tem um talento natural. Mas se pede para eles fazer o oposto, uma coisa mais clássica, de repente não conseguem. É, E nós do audiovisual precisamos ter o nosso leque muito Sim. amplo, né? A muito. gente precisa ir de A a Z. Para você viver da profissão, você tem que ter esse leque, De porque A a Z é fazer, fazer Inclusive, saber fazer isso, caso você precise fazer a localização de um conteúdo desse, eu já fiz uma localização de um conteúdo desse para KLM. Uhum. Oi, eu sou influencer da KLM, hoje eu vou testar a sala como era o nome? A sala VIP da KLM nos aeroportos. Nossa, olha só que lindo isso. E tem que parecer de verdade, Tem que ser né? verdade, tem que Eu parecer. queria fazer jus a Thalita Xavier, Thalita Xavier com X, Uhum. que é a atriz que faz as receitas veganas e começa os vídeos dizendo mais um dia no barraco. As receitas são maravilhosas, os vídeos dela são divertidíssimos e a locução é deliciosa. Eu, inclusive, não vejo a hora de ter um personagem para oferecer para ela, porque eu sei que ela é atriz. Tô já anotando tô Porque tudo ela é aqui. atriz e tem E é senso de humor. maravilhosa. Exatamente, e uma mulher preta. Nossa, eu tô anotando todas as dicas aqui, gente. Várias dicas aqui. Anote. Eu queria trazer, a gente está seguindo, né, para o final. Eu queria trazer um assunto que está muito urgente no audiovisual, Uhum. que é a IA, Ah, sabia. né? Como não Mas falar dela? como não falar, né, nesse momento? Assim, quero aproveitar, vocês têm um know-how imenso para falar sobre isso, então eu só quero aproveitar antes e colocar o arroba para todo mundo seguir, arroba dublagem viva, sigam, e também arroba unidá.br. E ajudem, fortaleçam, se unam todos os artistas, todos os trabalhadores do audiovisual. Vamos nos unir para poder fazer essa regulamentação de uma maneira justa. Como está como o mercado da IA, ou o mercado, me equivoquei na palavra. Como que a IA está influenciando o trabalho de vocês? O da locução eu acompanho bastante lá com a Regina e está pesado. Eu não faço ideia de como está isso no mercado de animação, de voz original. Então, nenhum produtor, acho que tenha coragem de vir conversar comigo e falar, então eu vou usar IA. É, mas eu já tive alunas que vieram me falar, querem usar a minha voz para a criação de um personagem que vai ser, eles querem gravar comigo não sei quantas horas, 2 horas, de uma personagem que depois vai ser para um game, ou um aplicativo, né? E aí vai gerar automaticamente os textos novos. Como é que eu cobro isso? Então, assim, o mercado vai começar a pedir. A gente sabe que tem gente o produtor, que vai sempre querer o melhor custo-benefício, e a IA vai de longe desbancar qualquer estúdio de áudio que tenha um ser humano trabalhando on demand, assim, né? É, agora, o que eu sugeri, assim, eu gostaria, eu faço muita força para não ver a IA como o maior inimigo da face da Terra. É, porque a gente já viveu tempos em que a gravação no computador era um monstro. E a gente ficou assustado de, nossa, agora gravam dublagem no computador, né? Não tem mais a fita. Então, assim, a gente já vem passando por transformações tecnológicas há algum tempo. A gente já entendeu que elas não necessariamente derrubam a gente. Eu sempre faço muita força para entender, tá, onde é que a gente colabora com isso. Então, eu fico pensando que se me vem com uma proposta dessa, ok, eu faço a gravação, eu não acredito que vai ficar boa, porque eu não acredito que eu vou desenvolver um personagem tão rico para você em 4 horas de gravação, em 2 horas de gravação, que vai ser suficiente para ele ficar repetindo o padrão para o resto da vida.
Mas, se você quer ir desse jeito, eu quero ganhar por peça que for gerada. Então, tem a minha voz, eu quero a minha parte. É, Será que isso seria aceito? Eu não sei, eu tenho a Recebi sensação uma, que ainda eu recebi não. um pedido de contrato assim de game, uma cogitação. Eles estavam especulando para fazer dessa maneira. Eu acho que assim, se eu vou receber para nunca mais receber nada, não obrigada. Se Uhum. eu vou gravar, você vai ficar usando e me paga? Ok, se me paga, eu vou passar meu dia na praia e pagar minhas contas com o que você está me pagando. Lindo. Eu acho que existe um lugar onde a IA pode ajudar, ou poderia ajudar. O grande lance é o quanto o capitalismo vai engolir essa ferramenta e a gente vai se fuder. E não vai ter gente para ganhar dinheiro, porque vai acabar com todo o capitalismo, porque se ninguém ganha dinheiro, como é que essa porra fica de pé? Então, Então, ah, desculpa, me exaltei. não, mas É, eu estava até em Brasília e eu soube que estavam discutindo a PL e a proposta era uma autorregulamentação. Autorregulamentação. Isso. O que seria É, isso? deixa a coisa acontecer, porque o mercado vai se autorregulamentar. Uhum. Acontece que as big techs, elas têm hoje um poder absurdo, chega a ser maior do que um governo, quase. Você vê a briga que está tendo, não é que eu vou defender o Alexandre, mas, assim, ali não tem certo ou errado, tem uma briga de poderes danada. E eu acho o seguinte, apesar do mercado de locução comercial, a locução de propaganda, o institucional ainda não ter um impacto tão violento como a dublagem, eu acho que a dublagem está muito mais sendo pressionada. eh, Na verdade, eles pegaram todos os dados das pessoas sem que elas soubessem. A gente deu ok e foi pego imagem e áudio para treinar IA. E eles querem continuar com isso. Então, por mais que a gente se negue a assinar o contrato, daqui a pouco eles vão dizer tchau, não preciso de você. Eles podem pegar o seu exatamente. timbre com isso que a gente está fazendo agora aqui. Dois Uhum. segundos de áudio clonam a voz. Exatamente. Então, se eles querem um timbre parecido com o meu, eles podem pegar. O que eles não vão pegar é a prosódia. A prosódia requer um treinamento mais severo. Então, eles têm a IA treinada, só que o volume de informação que tem uma IA hoje é gigantesco, que talvez daqui a um tempo possa sim. O tempo que a gente fala é curto hoje, porque a gente está num crescimento, já está na curva exponencial. A gente já está numa robótica de robôs que falam, que andam, que se movimentam, que vão trabalhar para a gente. Então, assim, pode ser sim que seja substituída a voz humana na área comercial como um todo. Eu vejo dessa forma. Eu acho que corre um sério risco e eu acho que as leis, o lobby das big techs é tremendo, é muito forte e eu acho que a gente tem que se negar, mas eu não sei se isso vai adiantar. Exatamente o que você falou sobre pegarem a gente no Instagram, no Facebook ou no YouTube para treinar. Eu me nego a entrar num estúdio e gravar por 12 horas, porque aconteceu comigo. Eu me neguei porque vi o contrato com uma Big Tech, fui aprovada e recebi o contrato, fala, vê se você assina antes da gente marcar. E aí o contrato Rápido. era um absurdo. Eu ia ganhar muito pouco para eles poderem usar a minha voz, para minha voz ficar num catálogo. E, e aí tá, eu lembro de uma das cláusulas era: você está ciente de que a sua voz pode ser usada para a criação de todo e qualquer tipo de conteúdo, ou seja, podiam produzir propaganda nazista com a minha voz. E aí, num que eu me neguei a fazer aqui em Los Angeles, apesar de ser em português, eu ia fazer aqui. Além disso aí, também tinha, inclusive, eu cheguei a falar com a Regina na época, não me lembro. Inclusive, podendo ter conteúdos ilegais. Nossa, você O vê com que isso? seria conteúdos Cara de ilegais? pau. A gente deve ter visto o mesmo contrato, Mabel. Porque aí tentaram aqui em Portugal, não conseguiram, tentaram. Gente, Só que e aí o é pior, isso, tipo, já não precisa de mais ninguém. Já treina, pior, porque é para treinar a IA. os contratos, se você vê no final o fórum, se entrar em desacordo e tudo mais, geralmente são em paraísos de direitos autorais, vamos dizer assim, paraísos judiciais, para você brigar.
Se você quiser brigar depois, você vai ter que ir lá fora pagar pra caramba para brigar. Tem um caso que eu posso falar, porque ela já falou publicamente, que é da Gi, que é a Imagina. locutora da Mix, que está numa batalha. Ela foi para o estúdio, era amiguinho, colega, assina aí rapidinho, porque preciso mandar hoje. E era em inglês ainda por cima, e a Gi não fala. Mesmo que falasse, um contrato legal em inglês, ele tem que ter a tradução em português no seu Não, é país. um juridiquês. Eu falo inglês desde que sou adolescente. Eu leio o contrato e fico. Ai, Se ai. ele não tem as duas folhas, olha, que o meu contrato eu assinei e era por 10 anos, eu renovei e tudo mais. Ele já tinha umas cláusulas lá maluca, mas graças a Deus não era para venda assim, era para uma empresa. Mas eu não tinha ideia do que era. Imagine, não existia nem internet quando eu fiz aquele internet de escada. Meu Deus do céu, Era como é que eu isso ia digitar? que eu queria que você comentasse, Regina, porque você foi a precursora, sua voz foi a primeira, Então, mas o contrato foi fechadinho. o contrato foi lícito. Talvez eu não tivesse a visão do que ia ser que ia parar num Google, numa Siri, com o que eu ganhei na época. Ganhei bem, ganhei em euro, fui para a Europa. Tava super legal, assim, para um contrato normal, não um contrato que fosse parar no Google e na Siri. Mas eu não posso reclamar, porque isso me trouxe grandes coisas, no meu caso. E como se Uhum. tornou público, hoje não pode. Hoje elas. Quando fui para o Danilo Gentili, eu tive uma chamada, como é que eu vou dizer? Eu fui, é, a empresa que me contratou me mandou um comunicado falando: olha, o cliente está reclamando, e você, o cliente na época era grande também, né? Enfim. Uhum. Você não podia, por favor, não participe mais de nada, você tem que consultar a gente. Eu falei: olha, a gente, tarde demais, né? Porque o Brasil inteiro já sabe, assim como nos Estados Unidos, não sou eu, foi a mídia que descobriu, e aí eles não podiam falar nada, porque no contrato está isso, que eu não posso tornar público eu, mas se o público já souber, aquilo que for de eh, conhecimento público, eu não tenho mais o que fazer. Eu posso, com o direito, eu falei ainda para ela, no Brasil, o direito de reconhecer a sua voz, porque faz parte da sua personalidade, é um direito seu, é válido. Então, já é de Uhum. conhecimento público. Eu posso dizer, foi, ou era, na época, minha voz, porque é de conhecimento público e é um direito personalíssimo, eu chamava, mas parece que é direito da persona. Enfim, eu acho que hoje os contratos, eles não são contratos, né, gente? Realmente eles querem um robô. Eles não querem um ser humano. Eles querem tirar o que você tem, a Isso sua. eu não consigo entender. São big techs que precisam que você gaste dinheiro. A gente é uma parte considerável da população que trabalha com entretenimento. É, Se você não ganha dinheiro, como é que você consome o que eles querem te vender? Se você não está trabalhando? E Se agora, você se tiraram a sua fonte de renda? agora Se reestrutura todo o sistema capitalista, vamos voltar a fazer troca? Qual é que é? Porque eu tenho a sensação de que isso a fundo, da forma como os contratos aparecem para a gente, é o fim. É o fim do sistema como a gente conhece. sim, eu também acho isso, Melissa. Eu acho que é o fim do sistema como a gente conhece. Eu não sei quanto tempo vai durar, porque a pressão é muito forte. Porque agora eles estão contratando e pagando relativamente bem, se você for pensar como um job normal, o Uhum. treinamento da IA. Então eles não vão, não vou usar seu timbre, eu não vou usar sua voz. Ele vai usar o quê? A prosódia. E é isso que eu estou falando, porque hoje eles conseguem em 2 minutos copiar mais ou menos o seu timbre, mas não a sua prosódia. Só que agora Uhum, eles estão treinando a prosódia e contratando profissionais. Tá. E uhum. quem sou eu para dizer para o profissional, não, não faça. Você vai ganhar 60 mil, 40 mil, 60, 50, que é Não é isso que estão oferecendo, Regina, porque foi esse tipo de trabalho que me ofereceram aqui e me ofereceram 700 euros. Ah, Não é nada. tudo acabou. Não é nada. Acabou. E se a sua voz for pro. E eu tô falando de uma Big Tech grande, não tô falando de uma coisinha pequenininha. Se a sua voz for pro catálogo deles, então 2.500 euros para a vida toda, eu fiz. Você é louco? Não, claro que não. Aí, então, 3.000? Você tá louco?
3.000 por mês, né? 3.000 por mês de eu estar lá. Porque eu falei, eu não posso, como profissional da voz, um produtor entender que a minha voz está lá e no contrato está dizendo que pode se explorar todas as possibilidades do meu timbre. Ou seja, eles podem chegar no timbre da vovó Juju. Hum. Alguém que não seja o Copa Estúdio, que é o Uhum. dono da propriedade intelectual da vovó Juju, pode chegar na. Eu fiz. Não, claro que não. Um produtor sabe que pode comprar minha voz ali, sei lá, por $3. E aí ele vai me oferecer um cachê Mas de... esses contratos agora não vão utilizar o timbre do cara. Não vai ser o timbre dele que vai ficar lá. É só treinamento. E eu vi aí uns valores de Mas era 40 para treinamento. Depois eu te mostro esse contrato. é? Mas Era então para o meu time. treinamento. E aí Posso tinha esse. colocar uma coisa? Se a gente quiser usar a sua voz no menu. Nossa. É. É um risco. E assim, isso tem que ser muito divulgado, porque os profissionais, tem vários hoje entrando no mercado, começando, tá, eles podem não ter uma habilidade super, mas tem, e vai ensinar. Mas Aconteceu de eu, eles antes de recebem entrar no estúdio para dublar, normalmente o estúdio de dublagem manda o contrato, tipo, 3 minutos antes de você gravar. E antes de gravar, você tem que assinar o contrato. Inclusive, antes de receber, até uma coisa que eu falo, isso talvez seja inconstitucional, tem que assinar um recibo dizendo recebi e não recebi nada. É, é. A vida inteira foi E, assim. A vida inteira foi é. assim. E então, eu recebi o contrato e eu falei, eu vou ler esse contrato. E o contrato dizia que por aquele valor da hora, que eu não sei quanto é que é hoje, são 180. Aliás, isso é importante, entender qual é a prática de mercado da dublagem e sempre usar a prática de mercado. Tem São Paulo e Rio tem tabelas muito bem formatadas. Teve gente que brigou por isso, inclusive a Mabel estudou a história da greve de 78, que foi o que fez a gente regulamentar a profissão. A gente não pode deixar que essas pessoas tenham lutado em vão. Ah, mas, enfim, antes de ganhar aquele dinheiro, estava lá dizendo que por aquele valor da hora que eu ganho, eu estava também abrindo mão da propriedade intelectual da minha voz. Nossa, nossa. Propriedade intelectual da minha voz. Eu, na hora, falei, não vou assinar. E aí eu escrevi, eu não vou assinar um contrato. E aí eu sei o que é propriedade intelectual, porque eu trabalho com originais. Sim, Porque o artista de voz médio não sabe o que não, é propriedade intelectual. não sabe. Então, aí eu virei e falei, eu não vou assinar um contrato que vê a minha voz como propriedade intelectual. Eu assino um contrato de prestação de serviços, não de venda de propriedade intelectual, porque aí vamos combinar que não é barata. E É, eu nem sei se é legal a propriedade intelectual da voz, eu nem sei se é legal. eu sei que aí eu fiz um vídeo e postei no Instagram. E aí a coisa se tornou viral e a pessoa do estúdio entrou em contato comigo para falar: não, peraí, é sobre o nosso contrato que você está falando, eu não tinha visto isso. Hum. Mas aí, cara, quantas pessoas. Eu fui substituída de um projeto, inclusive era um anime, eu fui substituída. A minha voz não está lá porque o contrato tinha propriedade intelectual para venda. Agora, outras pessoas simplesmente assinaram. E aí venderam a propriedade intelectual. O lance não é que você assinou um contrato e aquilo não vale. Ah, eles vão ser bonzinhos, aquilo não é para nada. Cara, se tem um executivo que tá ali sem ter o que fazer, numa segunda-feira à tarde, e vai lá, deixa eu ver o que que eu tenho aqui comprado desses artistas da América Latina, desses Zé Ninguém que vivem na América Latina. Pronto. Ele tem ali coisa para vender tem elenco para fazer todos os filmes que ele quiser até fechar Você quiser brigar, é lá fora. Qual é o que está acontecendo com a Gi? Ah, quer brigar? Lá fora. E aí? Ela tem dinheiro para bancar e E foi contrato? por isso que, É. quando copiaram a minha voz que eu te mandei, Regina, Ai, eu não é. tive eu não tive o que fazer. Eu não tive o Era que sua fazer. voz, A Mabel? minha voz está numa propaganda do Instagram, vendendo uma coisa de bichinhos, e aí, notoriamente, é a prosódia da minha voz E é o time. com uma mistura de uma outra voz que tem um sotaque paulista. Então, Não. parece que a Mabel, sou eu, falando porta em vez de porta, que é como eu falo. Então, uma mistureba, mas quando
quando começa, fala, Mabel. nossa, é você. Ué, mas esse sotaque é diferente, mas é você. Eu mandei para a Reina, mandei para o meu chefe na Rede Globo, eu Você mandei para a falou Gi, com o essa que advogado da Interartes? falei, mas assim, não foi adiante. Porque assim, é praticamente não tem o que fazer. É. É surreal, né? Ontem A saiu uma gente teve reportagem na BBC de um casal de dubladores americanos que estão com a sua voz Eu vi. clonada, né, no... artistas de voz americanos. Vamos corrigir o erro da tradução de Ah, voice actors para dubladores, que é sempre um. Voice actors não sim. são só dubladores. Hum. Se eles Eles fossem colocaram dubladores, como... teria sido escrito em inglês Oi? loopers ou dubbers. Ah, tá. Voice actors são artistas de voz. Sim, e eles tiveram... é um casal, e eles encontraram a voz, eles estão lutando e não se sabe se vai conseguir retirar. E muitos outros estão indo nesse site e encontrando as suas vozes. E teve também na semana Qual é o passada, site? Você sabe dizer qual é o site? eu consigo passar para você, Regina, não sei se é Lovo ou Volo, Isso. são quatro Lovo. letras, Lovo, Lovo. é isso, Lovo. V-O. Lovo. E também teve um grande banco aqui do Brasil que ele estava fazendo uma chamada de edital para o audiovisual que Ah, a gente viu. utilizasse inteligência artificial no Já edital. suspenderam. Já suspenderam a Já chamada. suspenderam, exato, mas porque está se falando, né? As pessoas estão ligadas no que Porque está teve má acontecendo. aceitação. Da É mesma que forma, gente, ninguém me convence do contrário de que fizeram um comercial com Will Smith, dublado com a própria voz, por inteligência artificial, como se aquilo fosse lindo, incrível, maravilhoso. sim, Depois, eu acho, ninguém tira da minha cabeça que, para contenção de danos, essa mesma empresa fez uma propaganda com o Manolo, com quem Márcio mais, Mabel? Simões e o outro dublador. 3 dubladores que já dublaram o Will Smith. Will A Smith. mesma empresa fez um comercial com eles, as pessoas deles. É claro que foi para conter Ninguém danos. me tira da cabeça Mas que é é, contenção de danos. mas é claro, Mel, ficou muito Pegou óbvio. mal para a empresa. Mas até quando? Porque essa Exato. nova geração, ela tá tão acostumada com a IA, com esses comerciais, essas É o produções. que eu falo, Regina. A gente tem esse controle de qualidade, esse nosso crivo, por conta da longa experiência. Porém, a partir dos 10, pessoas de 10 anos, crianças, dos É, 20, de 10 a 21, quando vê uma coisa feita pela IA, aquilo ali é o padrão de qualidade. normal. Então, tá ok. Aí esse de 21, daqui a pouquinho, do jeito que as coisas são hoje em dia, já é diretor criativo de alguma coisa. Né? Porque as pessoas hoje em dia viram diretores muito rápidos e tal. Chega a 30 anos, já tem uma carreira estrondosa. Essa pessoa foi criada ouvindo IA. E aí, se chega um projeto que tem a voz da Mel, da Regina e da Mabel, ou tem a coisa da IA, essa pessoa, esse diretor criativo, vai falar: gente, mas essa aqui é melhor. A vida inteira eu ouvi isso, tá ótimo. Para que eu vou pagar o valor dessas 3 aqui? Não precisa mesmo. Porque ele nós se somos abriu. treinados, né? A memória A memória. auditiva. Agora, eu fico tentando pensar, e se fosse o contrário? Se a IA vira uma tecnologia em que eu posso treinar a minha IA dentro da minha casa para mandar locução quando me pedem em 30 segundos. Os produtores vão aceitar que eu mande pela IA? Se eles podem usar, eu também não posso? Pode, eu acho que para os 30 segundos nem é necessário, né? Eu acho que para conteúdos maiores, eu acho que esse é o Ah, futuro. não, tô dizendo assim, você me manda 5 quilos de página de texto e É, eu te mando esse material pronto em 30 segundos, vai, gerado pela minha IA, alimentado por mim. isso vai chegar lá, Melissa. Eu acho que é o caminho. É Porque uma eu ferramenta acho que que a gente assim, vai ter que usar. não é Vejo possível assim. que a tecnologia seja só contra a gente. Já Uhum. aconteceu, por exemplo, de eu ter gravado com um projeto em que, quando a gente grava a voz original remoto, cada artista se grava da sua casa, para a gente ter garantia de que tem um áudio ali sem conexão, sem problema de conexão com a internet. É, uma das artistas se gravou pela plataforma, não deu REC na máquina, deu REC na plataforma que estava recebendo o sinal online. Ou seja, o drop de internet aconteceu. Então a gente ficou sem áudio de segurança.
Hum. O técnico, quando recebeu, né, o engenheiro de áudio, quando Pra recebeu IA. esse material, falou: fudeu, temos que refazer todo o episódio 1 com essa artista. Depois de 5 minutos, ele falou: eu tô testando uma coisa de IA aqui para correção de áudio, salvei o áudio. Exato. Eu acho isso maravilhoso. Mas Eu você acho isso sabe, mas você maravilhoso. sabe que a Microsoft lançou um software que era justamente para isso. Ela tirava ambiência, barulho, se você estivesse no meio da rua. Jogou isso Uhum, para os locutores, de graça. Adivinha? Eu uhum. lembro, Adivinha o que tinha nas letras miúdas? eu Sua lembro. voz vai ser usada pela Microsoft para treinar IA, para ser usada em IA. E ninguém, todos os locutores, nossa, que maravilha, de graça. Todo mundo usando. É De nisso que eles graça, pegaram as nossas obrigada. vozes e as nossas coisas. Agora, eu acho que o futuro é bem esse. Eu acho que a gente vai ter que aprender e ter a nossa própria IA. E eu acho que a gente tem que aprender a cobrar pela peça. Então é isso, vai usar num game? Cara, olha, ok, mas a gente precisa mensalmente, eu preciso receber um relatório do número de peças que foi usada e a minha voz vai ser remunerada, e né, o direito da minha voz vai ser remunerado com o seguinte padrão: pá, 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 e pronto, por mês você me deve 5.000 porque você gerou não sei Sistema, quantas. se É, for sistema, você nem precisa. O próprio sistema já dá uma bilhetagem de quanto foi uhum. usado. Então, Então, você eu já fico consegue. pensando. Eu fico pensando que, assim, é óbvio que você vai ter muito mais qualidade quando tiver um artista na frente do microfone fazendo um personagem. Quando você tem um IA, você vai ter repetição de padrão o tempo inteiro, a coisa não vai ficar muito original, vai se perceber que vai ficar cansativo. Mas aí, pensando, em mão de obra, você pode, de repente, pedir para fazer 30 frases de 3.000, para dar um pouco mais de colorido. E isso, se eu estou ganhando gravar 30 frases ao invés de 3.000, eu ganho um dinheiro bom, porque tá rolando o direito autoral daquele outro, para ficar 30 minutos no estúdio, não sei. Mas desde que eu esteja sendo remunerada. Então, isso parece time effective, né? Tipo, parece que é efetivo. Agora, desde que seja remunerado. Eu fico pensando, se a gente, quando trabalha com animação original e trabalha com criança, as crianças são substituídas a cada temporada, porque mudam de voz. É, Mas e se eu consigo manter as mesmas crianças, ela sempre. se a inteligência artificial mantém o timbre delas de criança e eu continuo trabalhando com os mesmos atores enquanto eles vão envelhecendo, mas a gente passa esse filtro? Assim, a gente resolve uma questão com a produção de o personagem mudar de voz que não tinha como resolver antes. Mas Então, isso é o mundo ideal, porque justamente é o que a PL está pedindo, de direitos autorais e Uhum, conexos, que se mantenha o direito autoral e conexo com o uso. Então, por exemplo, na imagem se cobrava 50%, 50% é a prestação de serviço, 50% é a cessão, uhum, a licenciamento do uso da sua voz ou dos direitos da sua voz ou da uhum. sua imagem. No áudio chega a ser 70-30. Por quê? Eu lembro. O esforço é muito menor, às vezes, assim, de tempo, então é 30% de serviços e 70% do De licenciamento. uso. Se isso for respeitado, lindo, mas é isso que eles não Perfeito, né? querem, porque eles Mas Claro que precisa de não. uma regulamentação, né? Claro que não, porque eu fico pensando, se um estúdio de dublagem, eu já gravei tanta coisa para Disney, se a Disney resolve que quer continuar usando a minha voz e vai me pagar por cada projeto, e eu posso dizer sim ou não para cada projeto que ela vai, porque imagina só, ao invés de eu ir para o estúdio e ficar 4 horas para cada projeto, eu vou e refaço e faço uma ou duas frases porque não ficou boa. Porque aí você pode ter um diretor criativo que olha para tudo e fala, não, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso. Pronto, você faz 8 falas num filme. Resolve ele rápido, mas todo mundo continua ganhando. têm. Talvez você tenha o abatimento ali de 30% da prestação de serviço, Exato, mas que já mas é não é alguma coisa. mas não é o suficiente para eles, né? Isso não Claro está que sendo não. suficiente. Então, É, a ideia é substituir totalmente e você não ganhar nada. pois é. Vai viver de quê? Como diz o Elon Musk, vamos dar um Bolsa Família para todo mundo. Ele tem O Elon essa... Musk vai dar um Bolsa Família para todo mundo? Não, ele Não, tem não. até, não, ele tem a teoria de que vamos chegar no lugar, o mundo, a sociedade como um todo, por conta da inteligência artificial, em que de fato não teremos mais empregos para todo mundo. E aí o governo,
Quem está na Ah, liderança dos mundos vai precisar dar um dinheiro para a pessoa, para o ser humano simplesmente existir e são as conseguir empresas que sobreviver. vão ganhar dinheiro e os governos é que vão dar dinheiro para as pessoas. É tipo Essa, isso. Que é aquilo que essa a conta eu não Melissa entendi estava como fecha. questionando. É É, tipo isso. É essa exatamente. conta eu não entendo como fecha. Eu acho assim, a gente está no momento, eu sempre falo isso, no meio do olho do furacão. Sabe quando a gente vê o furacão assim? O meio dele é onde a gente está agora. Então a gente, inclusive, quer às vezes olhar para o lado e nem consegue, porque a gente está rodando no meio dele. Não tem Uhum. como a gente estar por cima, é porque a gente está vivendo isso. Mas a única coisa que eu consigo enxergar é continuar fazendo. A possibilidade de não fazer nada não existe. Sim, A hora é agora. Então, sim. assim, estamos no meio do olho do furacão, é para fazer barulho, é para ir atrás das leis, é para fazer viagens e fazer reuniões, é para usar a internet e a sociedade como um todo para brigar. Quem não é desse meio entender o que a gente está passando e brigar. Está na hora. A hora é essa. É o que E a eu gente pode acho, fazer agora. e acho que tem uma coisa que a gente tem, os seres humanos têm, né, de sair na frente de qualquer máquina. Pelo menos com animação, e aí isso tanto faz para dublagem ou para animação original. A minha teoria é de que o artista de voz é o único elo real entre um personagem e uma pessoa. Quando a gente vai aos eventos de fã, a gente vê os criadores ali desenham os desenhos e a pessoa sai com um desenho ali, fala, tá escrito meu nome, que legal. Quando eu falo, oi, bem, tudo bem? As pessoas desmancham, atingem num lugar emotivo de que ali eu fiz a vovó Juju ser real. A vovó Juju passou a fazer parte do mundo em 3D que ela vive. Então, não ter um artista de voz para entregar essa conexão do mundo real é muita burrice. Concordo. Nossa. Concordo. Está Meninas, mutada, Regina, está mutada. tá mutada? Tô. Meninas, Eu só queria dizer, passamos. deixa eu só comentar, Melissa, no Japão, os pop stars, cantores e etc., artistas já são virtuais. Eles não existem de verdade. O Japão está numa fase assim, sexo, arte, tudo já é virtual. O Japão, É eu não por sei nem se isso que a pode se maior. dizer isso, mas se talvez o Japão tenha algumas doenças sociais e Mas era isso que eu ia psíquicas. falar. E talvez seja por isso que o maior índice de suicídio É, é no Japão. nós estamos chegando lá, né? Os nossos jovens e adolescentes também já estão se suicidando. A gente tem que ver isso. Qual é a razão disso? Não é só no Japão. O Japão Então, está no mundo inteiro. você percebe que a nossa briga, na verdade, é maior do que uma questão de É, direitos conexos autorais, é uma briga pelo ser humano. E é sim. por isso Uhum. que eu falo que a gente não pode desistir. Cansou? Descansa. Pega essa batalha. Tudo bem, Alguém assume o seu lugar por uns essa minutos é exatamente. e Essa depois você batalha eu não vou. descansa. Depois você volta, porque nós, seres humanos, precisamos estar ativos e atentos, porque é isso. É um momento, em amplo aspecto, é o momento da gente se mexer. Ó, então, meninas, Mabel, Melissa, conto com vocês, porque eu estou no momento de descanso. Me Tá chamem bem, pra terra. tá bem. Meninas, Descansa que a muito gente puxa a carroça. obrigada. Nós passamos 20 minutos do combinado Tudo bem. com vocês, né? Porque a gente já tinha atrasado um pouquinho. O papo foi maravilhoso, riquíssimo, como eu prometi no começo, que eu falei que eles iam entender como vocês três pensam sempre à frente. Estão sempre pensando lá no que vai acontecer, no que pode acontecer, para os lados e tudo. E foi uma aula. Foi muito Uhum. legal. Muito obrigada. Foi um Imagina. prazer estar Obrigada aqui, pelo de convite. verdade. Eu, Posso fazer a sugestão da gente tirar uma foto desse momento aqui? ai, vamos, Sim! vamos, vamos, peraí. Aí. Tirar uma foto, fazer um catinho. Isso. 1, 2, 3 e. E fiz várias. Peraí, mais uma, mais uma.
Pronto. Mabel, me marca, posta, me marca. Mando para vocês, pode deixar. Meninas, amei Legal. vocês todas. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Eu estava morrendo de saudade. Essa coisa de ficar parada também não é muito comigo, não. Eu sei. Por isso que eu falei Vamos fazer o descanse. podcast. Vamos fazer o podcast. Regina, não tem de mulher falando de voz, então é Vamos, nóis. Então, vamos, nós três. e Todo aí, mundo se vem, vocês vai ver. quiserem, eu já vou pegar aqui o espaço do nosso simpósio rapidinho. Se não quiserem, não precisa nem ser de vídeo, gente. Ah, por Para ser mim, uma coisa mais confortável, Tá, a vamos gente falar põe isso no nosso só. novo grupo de WhatsApp. Vamos fazer o grupo ó, de em WhatsApp breve, hein? agora. Olha, esse é o primeiro simpósio de cinema e já vai nascer uma coisa linda. Já deu frutos. Eba. Muito obrigada pelo convite e até logo. Obrigada a vocês, até logo. Bons trabalhos e obrigada a todo mundo que assistiu aqui a gente. Espero que tenham entendido que vai ter muito trabalho ainda pela frente, tanto da gente, humanos, como disse a Mabel, da gente continuar lutando, e para a gente fazer cinema, fazer audiovisual no Brasil. Beijo, brigadão. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Ó, amei.